Bom, véspera de Natal, clima para uma boa notícia. Aliás, um presente, um presentão de Papai Noel para a dupla Remo e Paysandu. Esse presente foi antecipado ontem por Sua Excelência o governador Hélder Barbalho, que anunciou uma parceria com a Vale para que Remo e Paysandu possam construir, ou melhor, alguns até, no caso do Paysandu, finalizar os seus centros de treinamentos. Os dois clubes agora terão que apresentar projetos consistentes para que os CTs sejam viabilizados com essa ajuda de Papai Noel. O governo do estado apresentou à Vale a importância da aproximação da empresa com Remo, Paysandu, Paysandu, Remo, e nada mais importante do que ter um centro de treinamento para a formação das categorias de base e também para o fortalecimento do futebol profissional. E acabamos de ter essa reunião com a Vale, com a presença da diretoria do Paysandu, com a presença da diretoria do Remo, e agora os próximos passos, os dois clubes irão apresentar os seus projetos para que a companhia Vale possa, aceitando a proposta, possa realizar as obras e entregar os dois centros de treinamento prontos para as duas equipes, para os dois times, e com isso nós possamos fortalecer a categoria de base, descobrindo talentos, projetos sociais importantes para essa meninada talentosa, meninas, meninos que, através do esporte, possam estar socializados e, claro, que os times possam ter vitória e sucesso na representação destas torcidas magníficas. Sucesso, e contem com a gente, né, Hanna, para a gente poder trabalhar cada vez mais pelo esporte, pelo futebol. Queremos ser polo atrativo, queremos contar com esse apoio para que a gente não só ajude a transformar o esporte, mas ajude também a transformar a própria sociedade paraense. Estamos tendo essa alegria e satisfação de firmar essa parceria. Em incentivo ao esporte paraense. Nosso agradecimento ao senhor, à nossa vice-governadora e a toda a diretoria da Vale. Não podemos nos queixar aí do governo do estado, hein? Aliás, o que tem feito o governo de Hélder Barbalho em favor do futebol paraense, o campeonato, o Parazão, a adequação, a reforma, a ampliação do Mangueirão, tornando hoje o espaço de nível internacional com o carimbo de Arena FIFA, e agora essa ajuda que chega no final da temporada, esse presentaço, nos permitam aí, de Papai Noel para Remo e Paysandu finalmente concluírem aí os seus projetos. Os CTs que ao longo dos anos, né, foram trabalhados aí com a individualidade de alguns dirigentes, a abnegação de outros, um comprou o terreno, aliás, um fez a doação, o outro fez os benefícios lá do terreno, do plantio da grama, o outro construiu o mínimo da infraestrutura, mas enfim, com essa ajuda agora, mas tem que ter um projeto consistente, demonstrando fisicamente, financeiramente, como a coisa será realizada. Olha, não podemos nos queixar no final do ano de um presente tão consistente, tão importante aí de valorização ao futebol paraense de um modo geral, não só o profissional, mas os CTs também vão proporcionar a presença do futebol de base, do futebol feminino, que hoje está em alta, e o Pará também tem um destaque, tem um olhar também especial dos próprios órgãos que dirigem o futebol nacional, como é o caso da CBF. Bom, e agora vamos falar do Remo, hein? O executivo de futebol Marcos Braz, que há muito tempo, desde o acesso, não falava, não dava uma entrevista. Ele esteve na Berlinda ontem para uma coletiva que durou aproximadamente 1 hora, hein? Fazia tempo que não tínhamos uma coletiva tão prolongada. E, entre os assuntos, ele falou de planejamento para 2026, falou de contratações, falou da pré-temporada, enfim. O Marcos Braz deu uma geralzona aí dos últimos acontecimentos do Leão que você, torcedor azulino, estava esperando. O Clube do Remo segue trabalhando nos bastidores e projetando os próximos passos da temporada. Em entrevista coletiva, o executivo de futebol, Marcos Braz, falou sobre o momento do clube, as dificuldades do caminho e a necessidade de manter o foco na principal competição do ano. Tem que ter tranquilidade, tem
tem que ter serenidade, porque quando você também vai ao mercado tentar ou trazer um jogador para cá, os questionamentos talvez sejam um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo do que talvez para outro local. Então são várias as situações que são arguídas, que a gente tem que botar aqui com calma e com tranquilidade, para que isso aí não seja interpretado de maneira diferente. Além do aspecto emocional e do planejamento esportivo, o executivo também detalhou como está sendo pensado o tamanho do elenco para a temporada 2026, buscando o equilíbrio entre qualidade e competitividade. É claro que a gente entende que para a Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai precisar um esforço maior nas contratações, em número de contratações, a gente já está fazendo isso aí. Agora, ao mesmo tempo, com responsabilidade e tirando alguns jogadores ou comunicando alguns jogadores que a gente não vai continuar. Fazer isso com bastante responsabilidade para que a gente não comprometa qualquer tipo de situação futura para o Remo, né? Eu acho que a nação azulina, a imprensa, as pessoas têm que, além de estarem monitorando o presente, saberem o que se está fazendo no presente para não ter qualquer tipo de problema no futuro. Outro ponto destacado foi a escolha do local da pré-temporada, que será realizada em Pernambuco. Segundo Marcos Braz, a decisão mostra o tamanho do projeto do Remo e a condição financeira do clube. Uma parte da comunicação diz que a gente saiu de Belém porque a gente não tem estrutura, ok? Pode ser, mas tem uma outra parte. A gente está saindo de Belém numa estrutura ainda melhor, porque nós estamos preocupados com a pré-temporada, com a importância da pré-temporada, e hoje nós podemos pagar uma pré-temporada de time de Série A. Todo esse planejamento começa a sair do papel no dia 3 de janeiro, quando o clube do Remo se reapresenta oficialmente no CT do Retrô, dando início à preparação para uma temporada que promete ser desafiadora e ambiciosa. Foi abrangente, sim, a entrevista coletiva aí do Marcos Braz, o diretor executivo remunerado do Clube do Remo. E é verdade, hoje o Remo está num patamar bastante elevado, a chamada prateleira lá de cima na Série A do Campeonato Brasileiro, se ombreando aí com grandes forças que têm estrutura suficiente, estrutura tradicional e o melhor, financeiramente. É evidente que o Remo terá muitas dificuldades, pelo que falou aí o Marcos Braz, já está enfrentando, principalmente na contratação de jogadores. Os contatos são feitos, são pré-acertados, daqui a pouco aquele atleta já foi contactado também por um outro adversário e a tratativa, a negociação, ela volta para a estaca zero. O Marcos, na sua entrevista ontem, eu acompanhei atentamente, falou também de um jogador, claro, não declinou o nome, de um jogador que joga hoje no eixo aí, sul e sudeste do Brasil, não sei se Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ele deixou em aberto. Mas esse jogador condicionou, bom, mas eu gostaria de ir, o Remo vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas é distante, não é? Belém, lá na Amazônia, aquele preconceito, lamentavelmente, que ainda existe, às vezes até por desconhecimento geográfico, enfim, econômico. Mas é isso, o Remo tem uma grande responsabilidade, hein? É o único representante de uma região importante, cantada em prosa e verso, como de muito poder, de muita força, que é referência internacional, a Amazônia, hein? Uma palavra mágica, a Amazônia. O Remo é o único representante. E se formos para o Nordeste, hoje apenas os dois baianos, hein? O Vitória e o Bahia, e o Remo formariam hoje a representatividade de Norte e Nordeste. E por que não Centro-Sul? É verdade, não temos também clubes de Goiás, do Mato Grosso, na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Marcos Braz deu uma geral ontem, claro, deixa no ar algumas expectativas aí, principalmente em relação às contratações, mas é isso, o Remo com dificuldades aí entra, né, nesse pelotão de 20 clubes
que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, com uma curiosidade, hein? Dos 20 clubes, 11 têm técnicos brasileiros e 9 têm técnicos estrangeiros. Um deles, o Clube do Remo. Bom, nós vamos então agora checar o caderno Bola, encartado no Diário do Pará, o jornal que é top internacional, sempre com o melhor noticiário esportivo no Pará, no Brasil e no mundo. Olha aí, que bela criatividade aí na capa do Bola de hoje. Clássico de Natal. Enquanto o Remo entrou na lista dos bons meninos e ganhou acesso como presente do Papai Noel, o Paysandu teve o seu Natal roubado pelo Grinch. Olha aí a cara do Papão, hein? O leão sorridente, otimista, e o Papão de rabo de olho, né? Atravessado olhando para o seu adversário. Lá embaixo, e mais, governo do Pará, é a repercussão daquela notícia que você já viu ainda há pouco, dada pelo próprio governador Helder Barbalho. O governo articula parceria para a construção de CTs de Remo e Paysandu. Não perca, hein? O Bola, encartado no Diário do Pará, o jornal que é top internacional. Bom, nós temos mensagens aí, é legal, a galera na véspera de Papai Noel, já interagindo com a gente, demonstrando a sua esperteza. Vamos ver aí quem está com a gente aí. Olha aí, o Luiz Antônio, bom dia, camisa 13, o Remo vai fazer bonito na Série A. Eu acredito na nossa diretoria e no trabalho do executivo Marcos Braz. Pra cima, meu leão. Luiz Antônio, do bairro de Canudos, um Feliz Natal para todos que fazem parte do camisa 13. Obrigado, a gente retribui também em nome da equipe Luiz Antônio, para você e toda a galera de Canudos. Com a gente também o João da Cabanagem, bom dia, camisa 13. No ano que vem, um presente de vitórias para a torcida remista. Tá aí o João da Cabanagem, né, dando o seu recado, sugerindo a mensagem do dia. O Ganso do Mosqueiro também está com a gente, já acordado. O Ganso é esperto, hein? Acordado com fome de bola. O Remo tem que trazer jogador que queira jogar e nada de mercenários. Esse é o melhor presente. Legal, Ganso, obrigado aí pela preferência aí, pelo seu prestígio ao nosso camisa 13. Rochão também com a gente, o Rochão é da Vila Liberdade. Bom dia, senhor Rosário. Esse senhor aí pesa a responsabilidade, hein? Este ano de 2025 foi só felicidade e alegria. Que meu Remo seja campeão paraense. É obrigação, meu leão, é o ônus de atingir aí o patamar elevadíssimo da prateleira de Série A do Campeonato Brasileiro. O Luiz Modesto de Santa Isabel do Pará também interagindo com a gente. Bom dia, camisa 13. Feliz Natal para toda a equipe do melhor programa esportivo do Pará. Obrigado, Modesto, em que possamos continuar nessa parceria, vocês como telespectadores, como ouvintes, interagindo com a gente, nos ajudando a fazer o camisa 13.